Então bora, pessoal, para mais uma questão. E muito cuidado com esse tipo de questão. Bora fazê-la com calma. Vai ser uma bela de uma revisão sobre conjuntos. Vamos pro enunciado. Supondo-se que x, o valor x, seja um número racional positivo, então é correto afirmar que, professor, eu não sei quem é esse conjunto racional positivo. Pessoal, para a gente entender, vamos começar do início. Primeiramente, pessoal, eu quero que você pense o conjunto como a reunião de coisas. O que é, por exemplo, uma coleção de moedas? É um conjunto, porque eu estou colecionando, eu estou juntando moedas, beleza? Então você pode pensar o conjunto como uma coleção de coisas. O conjunto, pessoal, dos naturais é quem? Você pode pensar o seguinte, é os números que a gente aprende a contar nos dedos. Bom, existe uma discussão de a gente acrescentar o zero aqui ou não, mas vamos considerar. Então a gente tem a representação do nada, que é o zero, aí depois vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, sempre de uma unidade, né, pessoal? E por aí vai, até o máximo infinito, até o infinito, né, pessoal? Perceba, a gente está trabalhando aqui com valores positivos, beleza? Mais pra frente, pessoal, pensa, a gente teve a necessidade de ter números negativos. Então, precisou ser criado o conjunto dos inteiros. Que é quem, pessoal? Bom, partindo lá do infinito negativo, né, pessoal? Vindo do lado negativo, o que nós podemos ter? Ah, vem, daí tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, pessoal. A mesma ideia, beleza? Aqui é o positivo infinito. Então, o que a gente fez na verdade? A gente pegou os naturais e acrescentou a parte negativa no conjunto dos inteiros, né? Só que depois, pessoal, chegou a ideia dos conjuntos racionais, que é o que? Você pode dizer o seguinte, pessoal, que y é os valores que eu posso colocar aqui dentro, né? Tal que o y é formado por uma fração, ou seja, a sobre b, onde, pessoal, o a pertence, essa relação aqui de pertencimento entre elemento e conjunto, ao conjunto dos inteiros. O b também, como elemento, pertence ao conjunto dos inteiros, só que o b tem que ser diferente de zero. Por quê? Pessoal, nós não trabalhamos aqui com divisão, pelo menos nos reais, né? Com divisão por zero, beleza? Então o zero não pode aparecer aqui embaixo. Professor, me confundi com essa definição. Perfeito, vamos apagar aqui e entender. Eu só quero te falar, pessoal, que conjuntos racionais trabalha com frações. Só que o seguinte, são frações entre inteiros, sendo b não zero. Então eu posso dizer aqui que nós temos menos 2 sobre 3. Ou eu posso ter o próprio 3. Professor, o 3, onde está a fração aqui? Pessoal, embaixo do 3 não precisa aparecer, mas tem um 1, né? 3 que divide 1 é 3. Então tem um 1 aqui embaixo. Eu tenho aqui 2 inteiros. E por aí vai, né, pessoal? A gente pode trabalhar com valores negativos e valores positivos. Então vamos colocar a célula aqui 1 sobre 2 e por aí vai, beleza? Agora, quando ele diz que é um racional positivo, hoje a gente pode pensar também na ideia do zero, né, pessoal? Ó, embaixo do zero teria o 1, ó. Zero que divide 1 é zero. Beleza, né? Só que perceba, olha que interessante. Quando ele delimita que o x, então, feita aqui a revisão, só vou apagar aqui, pessoal. Você pode retornar ao vídeo, sem problema nenhum.
quando ele delimita que o x, quem que é o x? O x, ele é um número racional positivo, ou seja, só para questão de nomenclatura, você pode pensar o seguinte, ó, x, ele pertence, uma relação de pertencimento entre elemento e conjunto ao conjunto dos racionais positivos. Você está dizendo o seguinte, ó, beleza, vai ser então aqui as frações, só que a gente vai desconsiderar a parte negativa, vai trabalhar apenas com o lado positivo, né? Ele não delimitou aqui que não pode ter o zero, então, partindo do zero ali, você vai trabalhar com toda a parte positiva, beleza? Beleza. Vamos analisar cada uma das alternativas, pessoal, para a gente tentar eliminar o que está errado, para a gente poder aprender melhor nessa questão. Será que 1 sobre x é um número inteiro? Bom, pode ser o 1 sobre quem? Professor, pode ser o 1 sobre o próprio 1, né? A gente viu ali que o x é um racional positivo. Você pode pensar, professor, 1 que divide 1 aqui é 1. Então, 1 sobre 1 é 1. É um número inteiro. Isso aqui vai ficar igual a 1. Opa, é um número inteiro. Perfeito, pessoal. Mas podemos ter também essa possibilidade, né? 1 sobre 2 terços. Não deixou de ser um racional positivo o x, pessoal. Mas isso aqui, será que é um número inteiro? Vamos ver, ó. Na divisão de fração, o que, que nós temos? A gente mantém... Opa, desculpa. Isso, perfeito, pessoal. Quando eu tenho aqui, pessoal, uma divisão entre um valor inteiro e outra divisão, e outra fração, a gente mantém o carinha de cima e multiplica pelo inverso. 1 que multiplica, então, 2 terços é 3. E tudo isso, pessoal, a gente vai dividir por 2, né? 2 vai passar dividindo. E é quanto? Ó? É 3 meios. Beleza? Isso aqui é o número inteiro? Não, 3 meios é um número racional. Beleza? Então, muito cuidado. Então, já encontramos aquilo que uma coisa só que não pode acontecer. Então, já anulamos a alternativa A. Beleza? Vamos deixar a B por enquanto. Ó. Será que 1 sobre x não é racional? Opa! Ele pode ser racional sim, né, pessoal? Beleza, vamos trocar então o x ali por 2. Opa, 1/2, ele é racional. Então, já anulamos aqui, pode ser sim. 1 sobre x pode ser racional sim. Será que x não é um número real? Pessoal, é muito importante, né? A gente pode pensar o seguinte, ó, que o conjunto dos reais é a união entre o conjunto dos racionais e os irracionais. Quem são os racionais, pessoal? São números que a gente não consegue escrever em forma de fração. Então, geralmente a gente trabalha com raiz, sei lá, uma raiz quadrada de um número que a gente não consiga, por exemplo, de um número que a gente não consiga extrair a raiz exata, né, pessoal? Sei lá, a gente trabalha o pi, que é 3,14, vai por aí, vai, pessoal. A gente não consegue definir aqui uma fração certinha, né? E por aí vai. Então você pode pensar o seguinte, que os racionais abarcam todos os números que a gente aprendeu até agora. E será que 1 sobre x, será que 1 sobre x não, será que x não é um número real? É, né? Se x por si só já é um racional positivo, então ele já é um real. Então a alternativa D não pode ser também. Será que 1 sobre x ele é menor que x? Bom, vamos pensar, vamos trocar aqui o x por 2. Né? A gente sabe que 2 também é um racional positivo. Será que é menor que o próprio 2, professor? Bom, 1 sobre 2 é meio. E meio, de fato, é menor que 2. Você está correto. Só que vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui em 1 sobre, não 2, mas 1 que divide meio. Será que 1... Opa, vou pegar aqui a borracha. Será que 1 que divide meio é menor que
o próprio meio. Vamos ver, ó. A gente aprendeu antes, né? 1 que divide meio, o que que é? Ó? 1 que divide meio. A gente mantém o cara de cima e multiplica pelo inverso. O inverso de 1 sobre 2 é o 2. 1 vezes 2 é 2. E 2, será que 2 é menor que 1 sobre 2? Não, né? A gente viu que 1 sobre 2 é meio. O 2, na verdade, ele é maior que meio e não menor. Então já não pode ser. Se a gente encontrou uma coisa que... Se a gente encontrou um argumento contra, a gente já invalidou a alternativa E. Restando apenas, pessoal, a alternativa B. Vamos tentar entender um pouco essa B aqui. Diz que x é a razão de dois números naturais. Bom, x é um racional positivo. Então vamos pensar o seguinte, ó. 4 sobre 3. Opa, o 4 é natural e o 3 é natural. Fechamos aqui então um racional positivo. Opa, legal. Agora se a gente pensa o seguinte. 4 sobre 1/3. Opa, a gente tem aqui um natural e a gente tem aqui um racional. Ele não é natural, ele é um racional. Não pode ser, né? A gente manteve então ficamos então com a alternativa B, né, pessoal? A alternativa B de bacana é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima questão e ótimos estudos.